Olá, tudo bem? Eu sou o pastor João Antônio, é uma satisfação estar com você, mais uma vez no programa Tempo com Você. E hoje eu estou tendo de volta aqui, com muita alegria, no meu estúdio, aqui no programa, com o Dr. Ângelo Teles. Ele é médico cardiologista, membro da Sociedade Goiana de Cardiologia. Ele é um baita profissional do Instituto Neurológico, ele é médico ali, da UEG também. É uma pessoa que, de fato, sabe o que fala na sua área de cardiologia. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a saúde do coração. Vamos conversar um pouquinho. Da última vez que o Dr. Ângelo esteve aqui, ele nos deu aqui, decifrou um enigma, né? Que muitas pessoas antigas diziam assim que coração não dói. Quando dói, o sujeito morre, né? E o Dr. Ângelo disse que coração dói. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do infarto em pessoas jovens. Enfim, vale a pena você ficar comigo aí no programa, você que assiste ao redor do mundo pela internet e pela televisão. Doutor Ângelo, é uma satisfação ter o senhor aqui, colaborando com o meu programa, passando seus conhecimentos para os nossos telespectadores. Que satisfação ter o senhor aqui de volta. Muito obrigado, pastor. É um prazer imenso a gente poder estar participando novamente aqui do seu programa, que tem uma audiência muito grande. E, acima de tudo, a gente poder colaborar com as pessoas que vai assistir, que por certo, vão ter algumas explicações que gostariam de ter, que certamente, através das perguntas que surgirão, a gente vai poder responder alguma coisa. Eu imagino que quando a gente recebe uma palavra de conhecimento, isso traz uma segurança para a gente. A gente convive eu, por exemplo, convivo com a comunidade, o pessoal leigo, o pessoal que não tem muito esclarecimento. E há um tabu, há um grande medo sobre a questão dos procedimentos médicos, enfim. Eu me lembro até, falando de mim mesmo, um tempo atrás, meu cardiologista era o Dr. Joaquim, ele batia na madeira assim, quando olhava os exames, ele disse que eu tinha que fazer um cateterismo. Mas eu levei um susto quando eu ouvi esse nome, né? Depois eu fui ver que é um procedimento interessante. Nós temos aqui na comunidade pessoas que às vezes têm muito medo, e eu falava com o senhor em off aqui a respeito de uma querida irmãzinha que teve que colocar um implante de marca-passo. Eu queria que o senhor falasse o que leva uma pessoa a ter que usar um implante de marca-passo, doutor Ângelo Teles. Olha, o marca-passo é usado para substituir uma falha do estímulo elétrico do coração. Por exemplo, a frequência cardíaca de uma pessoa normal, ela vai variar em termos de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando o coração começa a ter, por um problema, por uma doença, por qualquer motivo que exista uma falha, existe uma interrupção desse estímulo elétrico, o coração começa a ter frequências baixas, abaixo de 40. Então, nesse caso, após todas as avaliações que são feitas, e ver que, na verdade, é realmente uma falha do estímulo elétrico, então se tem a necessidade de fazer um implante de marca-passo. Então, o marca-passo, ele vai fazer o estímulo e vai fazer com que esse coração volte a ter novamente uma frequência entre os 60 e 100 batimentos por minuto. É uma bênção, então, a pessoa que é necessário colocar esse implante de marca-passo, ele volta à vida, volta a viver. Ele volta a viver. É lógico que, às vezes, ele fica com tem um pouco de limitação. Sim. Por quê? Porque, de acordo com a frequência cardíaca que ele tem, ele não vai poder, por exemplo, correr, fazer determinados tipos de atividade esportiva. Por quê? Quando você faz uma atividade esportiva, o seu coração ele vai bater mais rápido. Sim. Então, isso para suprir as necessidades metabólicas do organismo. Certo. Entendeu? Então, a frequência tem que ser mais alta. Se a pessoa está em repouso, o coração vai bater uma frequência menor. Se ele estiver dormindo, ele entra no stand-by. Ele vai
A frequência normal para ele, 40, 50 batimentos. É ótimo. Até porque se tiver com uma frequência muito alta, ele não vai ter qualidade de sono durante a noite. Entendi. A cirurgia é muito agressiva, não? Olha, nos dias atuais, não. Eu já tive a oportunidade de participar de várias cirurgias cardíacas por volta de 78, 79, 80, por aí. E nós tínhamos, naquela época, tinha que abrir o tórax da pessoa. Hoje não, hoje você faz por uma veia, você faz um cateter, você faz um implante, um marca-passo, com a pessoa conversando. E ele já pode, ali, ele não tem necessidade de ir para a UTI, não tem necessidade de nada. Então, é uma cirurgia hoje simples, que você faz com anestesia local. Que coisa boa. Pouquinha coisa. O senhor é um médico que o senhor está vivendo, na verdade, não chamando o senhor de velho, absolutamente. Né? Até porque eu não sou. Até que o senhor não é. O senhor está vivendo 2 gerações da medicina dos médicos. Né? É importante, a gente conversava aqui em off, não adianta a tecnologia avançar e não ter mãos que aprendem a mexer com elas. Fala um pouquinho sobre a geração mais anterior e essa geração de hoje, trabalhando com medicina, doutor Ângelo Teles. Vamos sair um pouquinho do assunto aqui. Não, mas é uma pergunta muito importante, sabe? E assim, quem viveu isso aí, essa evolução, hoje a gente fica até assim, são coisas inimagináveis que você vê hoje e que a gente, na época de estudante, eu me formei em 1978, a nossa medicina era baseada nas mãos, no estetoscópio, no pouquíssimos exames, o raio-x, o eletrocardiograma e alguns exames de laboratório. Então, hoje você tem um arsenal muito grande e as técnicas, principalmente técnicas cirúrgicas que você faz hoje, quase tudo por vídeo, evoluíram demais. Então, os pacientes que ficavam aí 8, 10 dias ou mais, 15 dias em hospitalizados, hoje ele faz a cirurgia no dia, no outro dia vão embora para casa. Olha só, que coisa boa. Então, isso facilita demais. As possibilidades de complicações são bem menores, entendeu? O sofrimento do paciente bem menor, os gastos hospitalares bem menor. Então, facilita muito. A coisa está melhorando. A evolução que se teve nesse período, ela é muito grande. Muito grande. O senhor que viveu os 2 tempos, isso para o senhor deve ser muito, muito bom, muito satisfatório. É gratificante. Né? Você vê a evolução. É muito gratificante. Como diz o ditado, naqueles dias que para fazer, por exemplo, uma ponte safena há 15, 20 anos atrás, era um negócio fora de série. Não. Exatamente. Você tinha toda uma preparação. Ainda hoje se tem. Mas, assim, hoje os números de cirurgias que necessitam de ponte safena já são bem menores, né? Porque naquela época você não tinha os stents que hoje se tem. Então, a forma de corrigir um entupimento de uma artéria era diferente. Sim. Então, hoje mudou tudo. Hoje a forma de corrigir é completamente diferente. Ainda se faz as pontes safena. Tem aqueles casos precisos que você tem que fazer. Mas, antes, era a única alternativa. Você não tinha alternativa. Eu me lembro de algumas pessoas, às vezes, quando falava a questão de abrir o peito, né? Tinha que abrir o peito, aquela coisa, a pessoa pensava que, poxa vida, sair de lá vivo vai ser um milagre. Alguns até criticavam que colocavam uns ferros abrindo o peito do sujeito. O cara ficava totalmente aberto mesmo. Mas é verdade. Você serrava, aquilo ali você tem os afastadores que você coloca e você tem o coração das pessoas em mãos. E ali você faz tudo, tudo que precisar de fazer. O negócio da angioplastia é bem mais prático, né? A angioplastia sem comparação. Você faz por uma punção de uma artéria, ou no braço, ou na virilha. Você pega um catéter que você vai, ali você cateteriza todas as veias, as artérias do coração, e você coloca ali o dispositivo, aquela molinha, no lugar que você tem que colocar. Isso tudo vendo por um aparelho. Na sua visão como médico, lógico que, graças a Deus, que houve um avanço muito grande na tecnologia. Qual a visão que o senhor tem? Ainda haverá um grande avanço, doutor? O que pode acontecer ainda
para que nós possamos ficar bastante animados. O senhor é um homem esclarecido, o senhor deve ter assim, uma visão do que vem por aí. Olha, eu diria o seguinte, o futuro a Deus pertence, né? E por tudo que já vimos, por tudo que tem acontecido, assim, a gente fica impressionado com tanta evolução e com tanta coisa. O que pode acontecer, só o tempo nos dirá. Agora, com certeza, muita coisa, muita evolução, muita coisa boa virá. E com certeza, o que vai nortear muito a medicina do futuro é a engenharia genética. Né? A engenharia genética. Ela vai nortear muita coisa. Vai. Até porque nós estamos vendo aí a perspectiva de vida já está bem maior, né? Ah, sim. Lógico. Hoje você tem um cuidado maior com a alimentação, com a atividade física, você tem vacinas, você tem muita coisa. E as pessoas passaram a se preocuparem com o dia a dia. Então, hoje, antigamente você não via ninguém nas praças fazendo caminhada. Hoje basta você ir nas praças nos finais de tarde, ou então no início da manhã, a quantidade de pessoas que tem fazendo as caminhadas. Então todo mundo se interessa, todo mundo vai ao médico, todo mundo faz os check-ups, todo mundo procura uma orientação. O arsenal terapêutico que se tem hoje é muito maior. Remédios, antigamente os remédios todos, você tomava de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Hoje, às vezes você toma remédio uma vez ao dia, ou às vezes você tem comprimidos que você faz uma vez na semana, outros você faz uma vez ao mês, tem outros que você faz a cada 2 meses, remédios que às vezes você faz a cada 3 meses ou mais. Olha que bênção. Então o arsenal terapêutico mudou muito. Graças a Deus. E isso facilita muito a vida do cidadão. Nós vamos voltar no segundo bloco para a gente falar um pouquinho sobre a questão do infarto, né? Pessoas às vezes que imagina que infarto é coisa para obeso, coisa para gente velha, coisa para gente hipertenso. Nós falamos aqui da outra vez, foi muito interessante. Eu queria que o senhor desse uma palavra no segundo bloco hoje a respeito dessa questão. O que leva a gente tão nova, a jovens aí de 25, 30 anos, dando infarto, até mesmo desencadeando outros tipos de doenças? A gente volta no segundo bloco. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa O Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora, você que está conectando na internet em algum lugar do mundo para assistir esse programa, nós estamos hoje num bate-papo aqui muito legal com o Dr. Ângelo Teles. É um sacerdote no assunto que cuida do coração, a saúde do coração. É um homem que entende e sabe o que está falando. Eu queria que você ficasse comigo mais um pouquinho para você estar ouvindo aqui o que nós estamos conversando. Doutor Ângelo Teles, a gente tem visto nos nossos dias, antigamente a gente via muito, principalmente os leigos, a gente tinha aquelas conversas que negócio de infarto era questão de só as pessoas hipertensas, as pessoas obesas. O que leva a juventude hoje, de certa forma, está sendo acometido com infartos? Olha, normalmente, um passado recente, normalmente as pessoas que tinham infarto, normalmente eram pessoas que estariam na faixa etária entre os 40 e 50 anos, na grande maioria. Hoje,
a gente sabe que tem pessoas mais novas infartando. Qual seria a razão disso? Bom, inicialmente em termos dos 40, 50 anos, porque o ser humano acha o seguinte, é porque a vida, o que ele tem que fazer na vida dele, dos 40 aos 50, se ele não conseguir fazer aquilo ali, depois dos 50, na cabeça dele a vida acabaria. Não é bem assim, a vida vai continuar, até porque hoje a gente tem uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde muito melhor. Em relação ao infarto em pessoas jovens, o estresse que se vive hoje no dia a dia, a sobrecarga do dia a dia, esse estresse que se vive através da própria informática, você tem pessoas hoje, principalmente jovens, que fica aí 24, 48, passa a semana nos meios sociais, na internet. Sim. Ele não tem tempo para poder dormir, para poder se repousar. E o ser humano ele tem necessidade disso. E outra coisa, existem também o abuso, o uso abusivo de drogas, de medicamentos, medicamento para dormir, medicamento para acordar, entendeu? A preocupação no dia a dia com a vida, com os assaltos, com toda essa preocupação diária, com a insegurança que existe. Então, isto, na cabeça de muita gente, funciona como coisas agressivas e que não dê a ele a oportunidade de ter paz. Então, isso contribui muito para que ele se torne hipertenso, se torne diabético, se torna, às vezes, uma pessoa com problemas psicológicos graves em função do dia a dia que se vive. Ele estoura o emocional, né? O emocional dele fica muito comprometido. E hoje há uma avalanche muito grande de informações que chega, que não dá, muitas vezes, para administrar tudo e há, muitas vezes, uma vontade de mais. Eu acho que o senhor disse uma coisa aqui muito interessante. Hoje, essa permanência no social, essa permanência nas informações, a gente é atingido, muitas vezes, com coisas... Às vezes, a gente vê na rede social algum acontecimento lá do outro lado do mundo que atinge o emocional da gente aqui, né? Então, eu imagino que quando o emocional de um ser humano está estourado, ele está, de certa forma, aberto para qualquer tipo de enfermidade, né? A velocidade de informação hoje que se tem através da internet, ela é assustadora, porque as redes sociais, ela faz um trabalho que a própria televisão não faz, que são a informação em tempo, online. Se você tiver um fato relevante em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, dentro de segundos, já viralizou. Então, isso propaga assim, de uma forma muito violenta. Muito violenta. E outra coisa, quantas quantas informações falsas que são colocadas também. Então, as pessoas que estão ligadas aí nas redes sociais e tudo, tem que ter também esse preparo para poder ver, esse discernimento de saber se essa informação é verdadeira ou não. Porque, às vezes, hoje você abre uma rede social, tem uma informação que ela já saiu há 3, 4 anos e que está aqui hoje provocando terror. Então, não pode isso, não pode aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é tanta cabeça, tanta gente dando receita na rede social, né? Se as pessoas for seguir todas as receitas que tem lá, acho que fica maluco, né? Receita para emagrecimento, receita para como você passar num curso e etc. São informações que, se você não souber a origem, é importante para ter uma cabeça reciclando tudo isso, não é fácil, né? Principalmente para as pessoas mais jovens que não têm esse poder de discernimento. Entendeu? Por quê? Quando você já tem um tempo de estrada, você já tem um tempo percorrido, você já sabe, olha, isso aqui é impossível, isso não pode acontecer, isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Agora, para quem é mais novo, para quem está na faixa aí
dos 15 aos 25 anos, digamos, que ele ainda não tem essa maturação ainda, essa vivência do dia a dia. Então ele compra muita mentira como se fosse verdade. Muitas montagens como se fosse verdade. As montagens, as coisas que são editadas, né? Então é muita coisa. É muito sério. Isso é um assunto que daria para a gente conversar umas 3 horas aqui. Qual é o sintoma principal, vamos dizer, de uma pessoa que está no início do infarto? Olha, o início de um infarto, porque, olha só, você tem que fazer alguns pormenores. Você tem as pessoas que têm os quadros de angina que já vem se manifestando de algum tempo. A angina é aquela dor no peito provocado por uma lesão de uma coronária. E você também tem as pessoas que têm infarto súbito, que às vezes não tem necessidade de ter lesão coronariana. Isso a gente sabe que existe muito. O que é que determina isso? Drogas, remédios, esses estresses assim, exacerbados, né? Isso tudo pode provocar. Agora, a dor no peito é uma dor em constrição, uma dor como se fosse um arroxo, né? Essa é a principal característica. Mas você tem também a falta de ar, você pode ter uma dor no ombro, você pode ter uma dor no queixo, você pode ter uma dor nas costas, você pode ter uma dor aqui na região epigástrica. Então, são muito variados os sintomas do infarto. Agora, a pessoa que está tendo um infarto, eu digo o seguinte, ele sabe que ele está infartando. Porque os sintomas são diferentes, são coisas que ele nunca teve, às vezes, entendeu? Então, isso de uma certa forma, ele vai falar, olha, eu tenho que me cuidar. Ele está tendo uma sudorese fria, ele está tendo um mal-estar muito grande. Então, ele sabe que ele está tendo. Então, nessas alturas, para quem pega um quadro desse, não fica pensando que com um chazinho vai melhorar. Corre para o hospital mais perto, procura auxílio de um médico. Imediato. Se tiver um cardiologista, ótimo. Se não tiver, qualquer médico que tiver de plantão, no plantão em hospital, ele vai ajudar a socorrer e ele é mais indicado para poder ajudar a estar orientando. Acontece de dar vários infartos? Não, isso não. Isso é mito. É mito, é né? mito, A pessoa pode ter aí 1 infarto, 2 infartos, normalmente no terceiro ele não vai passar. Porque o coração tem 3 artérias, que são as principais. Se ele infartou uma, ele pode continuar vivendo, dependendo da área de músculo cardíaco que foi comprometido. Ele infartou uma outra, mas infartou um pedaço do coração que não é tão grande, vai continuar vivendo. Mas se ele infartou a outra, aí já era. Não tem como. É porque às vezes a gente vê os leigos dizendo assim, fulano teve vários infartos seguidos, foi para o médico já com vários infartos, a gente fica pensando, como é que é isso? É importante a gente saber disso aí, né? A história não é bem essa, né? Não é bem essa, tem que ter muito cuidado. A prevenção, a gente sabe, o senhor falou aqui já, uma atividade física, isso é interessante, né? A gente ter cuidado na questão de buscar o especialista assim que a gente tiver qualquer sintoma. Mas existe alguma prevenção? O senhor falou aqui várias coisas a respeito da questão de uma boa alimentação e etc. Mas vamos supor, da questão da vivência, a vida muito rápida perde o sentido. O camarada tem que ter mais um pé no freio, um pouquinho mais para não ter um infarto, doutor Ângelo? Olha, eu vejo da seguinte forma. Deus colocou o homem no mundo para viver do trabalho e não para o trabalho. Então você tem que trabalhar para poder viver. Você não tem que procurar e ficar juntando as coisas. Não tem necessidade disso. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar? Vai. Você tem que trabalhar? Tem. Mas você tem que ter limite para as coisas. Sim. Você tem que ter limite. Então você tem que aprender a cuidar da saúde. O que é cuidar da saúde? Você tem o seu horário para você fazer as suas refeições. Você tem horário para você começar a dormir. Você tem horário para você ver rede social. Você tem horário para você fazer uma atividade física. Então você tem que ter horário para as coisas. Organização de vida. Você tem que ter uma alimentação harmonizada. O que você deve comer na alimentação sua? Você pode comer de tudo, desde que você não exceda
naqueles alimentos que são mais deletérios à saúde. Mas você pode alimentar de tudo, isso não é problema não. Sim. Agora, o que você não deve deixar é de fazer atividade física. Porque com atividade física, tudo aquilo que está excedendo no organismo vai ser eliminado pela atividade física. Hoje a gente percebe que, como o senhor disse agora há pouco, o pessoal está se conscientizando mais disso, né? A questão Com da atividade certeza. física. Com certeza. Caminhando, as academias estão cheias, o pessoal estão fazendo atividade física. Na verdade, o sedentarismo já é uma enfermidade, né, doutor? Olha, e não é bom, né? Porque quando você fica sedentário, uma das primeiras coisas que te atrapalha muito é a sua autoestima. Você perde um pouco da sua autoestima. Quando você faz atividade física, você tem mais disposição para tudo que você vai fazer, entendeu? E quando você vai dar 2, 3 passos, que você vai andar 500 metros, você está sentindo cansado. Você vai tomar banho, você está sentindo cansado. Qualquer atividade que você for fazer, você está sentindo cansaço, ruim, isso é ruim. Você tem que sentir o corpo saudável, o corpo querendo fazer as coisas. Isso é muito bom. Quando a gente começa a achar tudo muito difícil, é porque tem alguma coisa errada, né? A gente tem que gostar do que faz, a gente tem que sentir bem no que faz. Quando começa a achar meio difícil, é porque tem um sedentarismo por trás. Lógico, é verdade. E assim, quando você está de bem com o teu corpo, quando você não tem que usar a camisa para fora, né? Quando você não tem que... você não tá experimentando tanto... Por quê? Porque quem tem um corpo mais saudável, você vai lá, qualquer roupa que você vai colocar, ela vai ficar bem em você, não é verdade? Então, isso tudo vai ajudar. E isso eleva a sua autoestima, te ajuda. Você chega num lugar, a maneira de você andar é diferente, tudo que você vai fazer é diferente. Entendeu? A maneira de você sentar no banco do seu carro é diferente. Você tem leveza para as coisas. Você pode pegar uma bicicleta, você vai andar tranquilo, não é problema. A vida, né? O ser humano foi feito para movimentar, né? Feito para viver na ativa. Bom, doutor, nós estamos terminando aqui o segundo bloco. Eu quero te agradecer de coração pela sua presença aqui. Saiba que eu tenho uma estima muito grande pelo senhor, pelo seu conhecimento, enfim, pela pessoa que o senhor é. Vamos orar um pouquinho. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença e oramos por todos aqueles que nos assistem ao redor do mundo, pela internet, pela televisão. Senhor, abençoa a família do doutor Ângelo, abençoa, Senhor, a nossa família, cada pessoa que ouviu todas essas explicações aqui. Se porventura precisar de passar por um procedimento, ó Deus, que o Senhor esteja ali abençoando. E as pessoas que, ó Deus, assistiram, possam ser, ó Deus, de certa forma, orientadas para essa prevenção. Nós oramos agradecidos no final desse programa, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Gente, obrigado por ter nos assistido. Agradeço demais, doutor Ângelo, e a todos que estão aqui, a nossa produção. Viva Cristo no seu coração e até o próximo programa, querendo Deus.